Muito bem, vamos aqui então continuar a definir a nossa classe e desta feita, ou melhor, a nossa Data Grid View personalizada, e desta feita para criar aqui um método que nos vai permitir alterar os títulos dos cabeçalhos. Como poderão reparar aqui, quando executamos o nosso código, temos aqui os títulos dos cabeçalhos, temos nome e data de nascimento. Mas uma vez que estes títulos são os títulos que são dados às colunas das nossas tabelas da base de dados, nós não vamos querer que o utilizador veja os títulos desta forma. Vamos vê-los, por exemplo, aqui nome com letra maiúscula e data de nascimento também com letra maiúscula e com um espaço entre as duas palavras, ok? Então, para que isso seja possível, nós vamos aqui criar um public void definir títulos cabeçalho. Ora, e como é que nós vamos fazer isto? Muito simples, vamos simplesmente criar aqui uma lista strings, lista títulos, ok? E o que vamos fazer com esta lista de títulos é definir os títulos dos cabeçalhos visíveis, ok? Das colunas que estão visíveis. Então, para isso, nós vamos fazer aqui uma iteração. Vamos aqui, então, colocar if, ou melhor, for each data grid view column, ok? Aqui neste tipo de implementação nós vamos colocar a coluna in this.columns e vamos aqui definir então string título, ou melhor, não precisamos porque nós temos aqui tudo na nossa lista de strings, portanto não é necessário. Vamos aqui definir simplesmente o seguinte, coluna ponto header text é igual a lista títulos, ok? Mas neste caso, como lista de títulos vai ter aqui número coluna, então nós vamos colocar aqui número coluna, ok? O número coluna não está definido, vamos colocar aqui int nome coluna é igual a 0 e sempre que o título for atualizado, o número coluna vai ser incrementado. Ora, eu quero muito rapidamente explicar porque é que nós estamos a utilizar aqui o número coluna. Porque reparem que eu vou aqui definir, por exemplo, imaginem, no caso concreto do nosso exercício, nós temos aqui duas colunas, apesar de nós termos, na realidade, 4. 2 estão invisíveis. Ora, o que é que vai acontecer aqui? Se eu não definir aqui um index controlador dos valores que estão dentro da minha lista, o que vai acontecer é que eu não sei quando é que eu vou, qual é o index que eu vou apresentar. Porquê? Porque eu vou fazer aqui uma iteração e os dados só, ou a coluna só será apresentada se a coluna estiver visível, ok? Eu coloquei aqui for each data grid view column coluna in these columns e depois atribuí a todas elas um título. Mas eu não pretendo isto, eu quero simplesmente fazer isto. If coluna.visible, ok? Se a coluna estiver visível, aí sim ele vai apresentar o texto no header text, ok? E vai depois avançar no índice da minha lista, para que depois possa ser na próxima volta utilizado o segundo título que eu forneci na minha lista. Vamos verificar se este método está a funcionar corretamente, definindo aqui grelha personalizada, ponto definir títulos cabeçalho. E cá está novamente new list string, ok? E agora vamos aqui definir os nomes. Ora, nós temos aqui os nomes das tabelas, neste caso vamos ter nome do sócio, por exemplo, podemos aqui especificar mais e depois data de nascimento. E reparem então o que é que vai acontecer quando eu clicar no botão, cá está, muito limpinho, nome do sócio, data de nascimento, ok? E começamos a ter então aqui o aspecto visual e o aspecto representativo dos dados que nós podemos considerar muito mais interessante do que aqueles que são incluídos por defeito. E, de uma forma muito genérica, temos a nossa classe mais básica criada, ok? Reparem, não há aqui uma implementação de código extremamente complexa.
ok? Há aqui um conjunto então de implementações que nos permitem agilizar aqui algumas apresentações para as bases de dados ou para as Data Grid Views. Reparem como facilmente depois podemos aqui definir estes valores sem grandes constrangimentos. Podemos inclusive depois de um para outro formulário copiar e colar estas implementações. Podemos inclusive criar aqui um comentário a dizer trata do aspecto gráfico da grelha, ok? E portanto temos assim desta forma o nosso código mais ágil, mais versátil, ok, na apresentação dos dados, e penso eu que teremos com este exercício, ou com este pequeno exercício, demonstrado aqui a versatilidade de uma classe deste género. Eu vou aqui fazer algumas alterações, por exemplo, vamos aqui colocar tudo ao centro, para ver se o centro está a funcionar, e reparem, vamos colocar, cá está, todo o texto alinhado ao centro. Podemos também tentar fazer este alinhamento ao centro dos cabeçalhos, mas isso eu vou deixar se calhar ao critério dos próprios utilizadores, tentarem descobrir quem é, ou dos utilizadores, neste caso dos espectadores, tentarem descobrir de que forma é que poderão chegar lá. Não é muito difícil, bastará utilizar o mesmo método onde é definido o alinhamento e depois procurar descobrir qual é o header da coluna e, porque neste caso a coluna tem um header, coluna.header text, ok? Ou default header cell type, ponto, e depois por aí fora, ok? Eu não vou especificar, não, porque não é muito importante, ficará como um desafio para os espectadores. Eu de qualquer das formas irei fornecer então esta grelha ou melhor, esta grelha personalizada. Vou, no entanto, antes de fechar este vídeo, mostrar como é que nós podemos inserir quer a classe de gestão BD, quer a grelha personalizada num novo projeto, ok? Porque não chega irmos copiar e colar. Poderíamos fazer isso, mas podemos fazer de uma outra forma. Então eu vou fazer o seguinte, vamos aqui guardar todos estes dados. Este projeto chama-se classe gestor. Eu vou fechar toda esta solução. Eu vou escolher aqui Close Solution. E vou criar um novo projeto de C#, ok? Neste caso, reparem que aqui nos meus projetos de C#, eu tenho então aqui a classe gestor, com todos os seus ficheiros, etc, etc. Eu vou criar aqui um novo projeto, será o projeto 4, só simplesmente com o intuito de demonstrar como é que nós vamos adicionar estes valores. E reparem, vou criar aqui File, New Project, Windows Forms Application, projeto 4. Okay? Vamos clicar aqui no OK. Portanto, temos aqui o nosso formulário, o nosso projeto muito genérico, nada de especial. Reparem que já não temos aqui o nosso objeto Data Grid View personalizada, ok? Ou a grelha personalizada. Como é que nós fazemos então para importar estes valores ou essas funcionalidades para aqui? É muito simples. Vamos aqui a Objeto 4, vamos clicar, ou melhor, Projeto 4, perdão, vamos clicar com o botão direito do rato e depois Add Existing Item, ok? E quando quisermos adicionar o Existing Item, nós vamos aqui ao Classe Gestor, vamos entrar, vamos verificar aqui o que é que nós queremos adicionar e cá está a grelha personalizada, ok? Vamos clicar em Add. E o que vai acontecer é que a grelha personalizada foi adicionada aqui. Mas atenção a um aspecto que é relevante e que pode às vezes gerar alguma confusão. Esta classe que foi aqui adicionada não é o ficheiro que está aqui no projeto da classe gestor. Foi feita uma cópia do ficheiro para uma nova localização, ok? Portanto, não há problema nenhum se quiserem fazer alterações aqui a esta grelha personalizada, não irão estar a influenciar o código do mesmo ficheiro que está dentro da classe gestor ou do projeto classe gestor, ok? O mesmo procedimento poderemos fazer então para adicionar a nossa classe de gestão de bases de dados. Portanto, vamos aqui adicionar um Existing Item, temos aqui CL Gestor BD,
adicionar, e ela vai ser adicionada aqui, da mesma forma como acontece com a grelha personalizada. Esta instância ou este novo ficheiro é mesmo um novo ficheiro, não se trata do ficheiro que está aqui, portanto todas as implementações que eu vier a introduzir aqui não irão afetar o ficheiro a partir do qual eu originei esta importação. Há, para terminar aqui, um aspecto que é fundamental ter em conta, que é o namespace do nosso projeto. Se vocês repararem aqui, quando eu abrir a minha form e for aqui à parte do código, nós temos aqui um namespace do nosso projeto ou da nossa aplicação, é projeto 4. Quando eu abro aqui a minha grelha, e para abrir a minha grelha não vou fazer duplo clique, porque senão vai-me aparecer esta mensagem. Eu vou simplesmente fazer o seguinte, vou clicar com o botão direito do rato e depois View Code, ou então pressionar F7. Okay? F7 e automaticamente aparece-me a minha classe. Reparem que o que acontece aqui nesta circunstância é que o namespace é diferente. Classe gestor. Ora, a classe gestor era o namespace que pertencia ao projeto a partir do qual estes, quer a grelha personalizada, quer o CL gestor BD foram importados. Das duas uma, ou eu posso fazer o seguinte, aqui colocar o using classe gestor, okay? Utilizar este namespace, e para isso terei que colocar em todos os formulários que eu utilizar na minha aplicação, para poder usar estes namespaces, ou de uma forma muito mais simples, nós podemos simplesmente chegar a cada uma das classes e alterar o namespace para o namespace do projeto 4. Projeto 4. E desta forma, eu deixo de ter esta particularidade destes objetos pertencerem a um outro namespace para passarem a ter aqui o mesmo namespace que o projeto. Okay? E nestas circunstâncias, quando eu executo o código, ele diz-me que há aqui um erro, main não existe, ok, porque estamos aqui a trabalhar com a nossa classe que necessita de ter uma classe estática main com os dados iniciais da base de dados, nomeadamente o servidor e o nome da base de dados, mas o objetivo destes vídeos era precisamente ver a forma como nós podemos então inserir aqui os objetos dentro de um novo projeto.